que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos. Como é que é? Hugão, estás desse lado? Epá, que introdução tão rápida e eficaz. Straight to the point. Straight to the point. O Martim está doente, pessoal. E eu também estou um bocadinho doente. Mas nós tivemos que gravar. Já passou muito tempo. Isto claro, não é justo. Não, doença não justifica folga. Doença apenas justifica formar caráter. Nem vou dizer a palavra esforço, porque eu não estou em esforço. Eu estou tranquilamente a trabalhar. Eu estou forte. Eu estou com uma constipação clássica. Eu nem sequer estou com uma constipação. Eu estou a limpar uma constipação do meu corpo. Porque elas vêm para o meu corpo e eu limpo-as. Eu não tenho lugar aqui. Não há lugar aqui para a constipação. Ela pode vir cá ver. É um simples obstáculo, sim. É um obstáculo. Ela vem cá espreitar, mas eu digo, não. Estás no sítio errado, constipação. Não é aqui que tu queres estar, constipação. E ela fica meio confusa, porque é como está neste momento, não é? Está assim a disparar para todos os lados, mas não vai ganhar aqui. Não se brinca. Com o teu corpo não se brinca. Não, eu sou forte demais para constipações. Um obstáculo é sempre uma oportunidade para fortalecer o corpo ou a mente. Exatamente. É como aquele filme do... Lembras-te que o Morgan Freeman é Deus? Acho que é com o Jim Carrey, não é? Que ele diz, mas eu queria pedir-te coragem. E ele diz, então, mas tu achas que quando os cavaleiros na batalha pediam coragem, achas que eu lhes transmitia sentimentos quentinhos na barriga de conforto, ou os punha a enfrentar os seus adversários para que eles pudessem ter a oportunidade de ser corajosos? Uau. Porque é isto. Estás com um power, pá. Estamos aqui mesmo nas trincheiras profundas do inconsciente doente. A mandar tiros linguísticos. Sem para os nossos ouvintes. Porque eu acho que é importante verbalizar estas coisas. Tens praticado as tuas afirmações. Nunca mais falámos sobre afirmações. Bem sei que hoje o tópico é outro. A gente já lá vai. Sim. Não. O tópico é perfeitamente afirmações. O tópico é a linguagem. Pois, na verdade está muito ligado. E vamos chegar aí. É um poder incrível. Tu estás a criar a realidade com as tuas verbalizações. Sem como dúvida. Deus. In the beginning there was the word. Exatamente. E a palavra é criadora. A palavra cria. Era o verbo, a palavra veio depois. Exato. Em princípio era o verbo, sim. Porque a palavra cria. Tipo, tu sabes como nós dissemos que o mundo são ideias materializadas. Quando tu vês um prédio, aquilo foi uma ideia de um arquiteto. Sim, veio da cabeça de alguém, exatamente. Pronto, veio do mundo da consciência e materializou-se no mundo da matéria. Mas como é que isso aconteceu? Porque ninguém constrói nada sozinho. Isso aconteceu através da linguagem. Portanto, a linguagem é o processo através do qual a consciência se materializa. Ou a troca de informação, ou a comunicação. A comunicação. Sabes que a definição de comunicação do latim, até te vou dizer aqui que eu tomei nota, do latim communicatio onis, significa ação de participar. Portanto, pressupõe a participação de mais de uma pessoa, não é? Nós agora procuramos sempre a origem das palavras. A origem das palavras é fantástica. é realmente uma Não, mas coisa... todas as palavras de comum, é comunicação, comunidade, é junto, é uma partilha. É porque nós parecemos entes separados, mas não somos um animal completamente grupal. Nós precisamos dos outros. Sem dúvida. E então os nossos cérebros parecem que estão separados, que são independentes, mas as nossas mentes foram feitas para se misturarem. E misturam-se neste mundo aéreo no qual a linguagem se entrelaça. Estás a ver? Exatamente. Então, o que eu estou a dizer que a linguagem constrói o mundo é isso. É que tu não fazes nada sozinho. Portanto, quando um prédio se constrói, aquilo é uma ideia materializada, mas é uma ideia que teve que ser comunicada em várias linguagens. Uma linguagem de engenheiro, que alguém teve que perceber, uma linguagem de arquiteto, depois quando estavas a construir uma linguagem a dizer faz aquilo. Portanto, a linguagem é o pincel, se a ideia é a tinta. Exato, e a criação nasce da reação, não é? De como é que uma dessas, da comunicação que é interpretada por um, é interpretada e há uma resposta que permite ao outro ter um feedback que o permite evoluir para construir e para criar e para aperfeiçoar a ideia, não é? Pois, mas podes dizer que a linguagem, da mesma forma que o teu cérebro comunica entre neurónios com eletricidade e com impulsos químicos, a forma como nós comunicamos entre nós é através da linguagem. E é de uma forma absolutamente mágica.
Porque é incrível como é que é possível isto. Quando é que nós nos habituamos às coisas tão rápido que depois não apreciamos e andamos à procura de magia ou de sobrenatural. Pá, já está cá passamos tudo. Passamos a nossa vida à procura de magia e de sobrenatural. Isso é muito bonito o que tu disseste agora. A nossa vida já é mágica. Isto é mágico. Exato. Olha para nós. Olha onde estamos, numa pedra. Tipo numa rocha a andar a milhares de quilómetros por hora à volta de... Não. Eu ia só falar de nós a falar via microfone, mas estamos numa pedra. Mas é mesmo. É mesmo. estranho, tipo, e a linguagem tem esse... Imagina que eu tinha uma varinha mágica que eu abanava as moléculas do ar de uma certa forma ao ponto das moléculas serem partilhadas através de uma onda sonora que era interpretada imediatamente. É que nem há um delay quase. Eu estou a falar e estes símbolos linguísticos, ou seja, a minha mente abstrata, está a aparecer na tua mente imediatamente agora. Bem, não há um delay, depende das pessoas e depende dos dias. Há dias em que tu falas comigo e eu demoro uns segundos a reagir. Mas é verdade. Mas é telepatia. E é nós telepatia? É a telepatia à qual nós nos habituamos. Imagina que se descobria que telepatia era mesmo real, ao fim de 3 dias estava no passado. Pronto, agora há isso. Agora há isso e já é normal, não é? Banal. Já é normal, sim. Agora há gajos a voarem, tipo em skates, vês aqueles com aquele skate que anda para a frente, como é que aquilo se equilibra, tipo, coisas futurísticas à nossa volta. É incrível, mas sabes o que é que eu acho engraçado também da cena da comunicação entre duas pessoas? É que quanto melhor as pessoas se conhecem, quase que menos precisam de falar para se entender, não é? Pergunto-me até que ponto não se chega a um ponto. E chega-se, quando com grandes amigos, ou com a tua mulher, ou com talvez a tua filha, ao ponto em que tu nem sequer precisas de falar, literalmente, não é? Para perceber o que é que está a acontecer, não é? Um olhar basta, ou um som. Pois, porque já existiram tantas conversas que a mente é uma. A mente Estás é a ver? uma. Sim. Não, ia só dizer que, e depois é engraçado de ver que às vezes há pessoas que tu não conheces de lado nenhum. Mas imagina, como tu entendes aquele tipo de pessoa, que tu consegues identificar aquele tipo de pessoa, não precisas de falar. É como se ela fosse um amigo já de há muito tempo, não é? Há tipos de pessoas, tu consegues entender, tipo, este gajo vai perceber o meu humor. Pá, ou há gajos que não percebem mesmo nada, não é? Tu podes mandar uma piada e eles ficam tipo a achar que tu és maluco. Pois, porque é português, porque partilha dos mesmos tipos de pensamentos. Pá, o que está a acontecer é que um pensamento teu é tão surpreendente como o que está a sair da minha boca agora. Estás a ver? Sim. Isto é o que eles faziam. O Goebbels, sabes, aquele nazi, da propaganda nazi. Não sei qual é que era. Pronto, esse. mas era um nazi que estava encarregado da propaganda, de mudar as mentes dos alemães. O moto dele, Sim. Como é que se diz moto em português? Mote? Sim, a técnica dele era repete. Repetição. Repetes palavras tantas vezes que depois, quando a pessoa está à procura de uma resposta na sua própria mente, o que emerge do inconsciente é as palavras que já ouviu. Interessante, muito interessante. E é assim. Mas aí já estamos a falar de algo para além da comunicação, não é? Nós estamos a falar aí já de brainwash, ou de inception, ou de manipulação, não é? Pois, isso é brainwash, exato. Pá, eu estava a ouvir um podcast que é lindo, eu agora adoro podcasts de crime. Sim. E pronto, no fim estava o investigador, o polícia, a dizer que o principal é pô-los a falar, quando estás a fazer quando estás a questionar. Não, eu sei uma dessas técnicas, que é fazer a pergunta e ficar calado. Porque sim. Às vezes fazes a pergunta e como eles não dizem nada, tu começas a falar mais. Mas se fizeres a pergunta a uma pessoa, olha, onde é que estiveste ontem à noite? E ficas calado. Mesmo quando ela começa a falar e para. Porque vais reparar que ela vai dizendo cada vez mais coisa. Fica a pedir, sim. E o que ele quer é entrar nessa dança simbólica aérea, de significado de símbolos de palavras. E então quando entra, ele consegue liderar a dança. Porque é mais experiente. Estás a ver? As palavras são um bocadinho assim. Todo o teu pensamento são palavras. Sim. A maior parte do teu pensamento é linguístico. Sem dúvida. E aparece do nada. Portanto, se tu estiveste a ouvir uma música qualquer, essa música fica no inconsciente e depois emerge. Então é muito fácil de manipular as pessoas ou de sintonizá-las de uma certa forma com esta técnica, com esta linguagem,
que é uma coisa Sim. que unifica e também tem um poder incrível. Tipo, tu podes mudar nações. Olha o discurso do Martin Luther King. Tipo, Mas é palavras e também é tom. Tom e ritmo, a prosódia com que falas, a musicalidade com que falas. Não achas? sim, claro. Até é mais importante. A palavra é o equivalente que os macacos e os apes fazem de se catarem pulgas. Portanto, o principal objetivo de falar é conectar. É uma desculpa para conectar. Sim. O conteúdo não é sempre uma difusão de informação. A maior parte das vezes, quando estás a falar com alguém, estás só a tentar conectar. Sim, Quando sim, tu estás... O nosso ritual de acasalamento é um ritual linguístico. Tu tens que conquistá-la com as tuas palavras. E às vezes o oposto. com os teus bíceps. Não, estou a brincar, mas é sem dúvida verdade o que estás a dizer. Sim, o bíceps é uma linguagem mais direta, sim. Mas acho Ou a dança. que o tom também tem o tom, o timbre, a pausa que tu dás ao ritmo com que falas. Aliás, até me faz lembrar aquela questão de que se pergunta muito aos gajos que escrevem canções, que é: o que é mais importante para ti? A melodia ou a letra da música, não é? E a resposta é que tem que ser uma simbiose das duas, não podes separar uma da outra dessa forma, na minha opinião, é claro. Claro, e o truque é que estejam em harmonia perfeita, ou seja, que a tua palavra, e tu tens jeito nisso, esteja com a camada emocional que é representada pelo timbre correta. Portanto, e isso é falar da verdade, é falar da tua essência, do teu fundo. Quando estás mesmo a falar, estás a falar emocionalmente. A palavra é uma desculpa, porque o que nós queremos mesmo é conectar ou passar o que estamos a sentir para o outro. Mas temos esta técnica que é estranha, que é, em vez de nos estar... Sabes como é que a linguagem evoluiu? Ok. Os macacos têm um sistema neuronal que se chama o sistema espelho. Ok. Dos neurónios espelho. Já ouviste falar disto, não é? Mirror neurons. Explica-nos, por favor. Quando um macaco está a ver outro macaco a fazer um movimento, no seu cérebro está a acontecer como se fosse um espelho dos neurónios a ativarem-se para aquele comportamento quando não é ele que está a fazer. Portanto, quando ele vê um comportamento que ele consegue fazer, um movimento ou qualquer coisa, o cérebro dele faz como um flash de eu consigo fazer aquilo. Estás a ver? Sim. E interessantemente, Isso é muito giro. o mesmo circuito nos humanos é o circuito que é responsável pela linguagem. Portanto, diz-se que a linguagem desenvolveu-se primeiro com gestos. Portanto, quando nós nos levantamos, quando os primeiros gestual, humanos tiveram a coragem de se levantar, as mãos ficaram livres. E ficaram livres para alguém começar a apontar, a dizer, bora para ali, com o dedo. E depois, se calhar, um começou a fazer uma coisa tipo, isto é grande, com as mãos, ou isto é pequeno, estás a ver? E depois, como é que passou disso para esta coisa esquisita que nós fazemos, que é mexer a boca e a língua de uma certa forma, perturbar as moléculas do ar e que o significado passe para a outra pessoa imediatamente. Como é que passou disto para isto? E há uma que tem uma teoria, que é muito interessante. Qual é a teoria? Que é Polly Weissner, que é uma antropóloga, e ela disse que a linguagem desenvolveu-se à noite. Quando já não havia luz, faz sentido. Quando já não havia mundo, quando já não havia input do ambiente, quando a tua percepção era apagada, caía a grande sombra do sol. Estás a ver? E então não tinhas nada para absorver. E foi nessa escuridão, à volta da fogueira, que a imaginação ganhou vida. Estás a ver? Como não tens input nenhum, tudo aquilo que tu recebias durante o dia podia ser representado no quadro noturno contra as estrelas. Estás a ver? E é isso que nós fazemos hoje em dia também. Que tu, quando vês um filme, desligas as luzes e focas-te só no filme. Pois é. E então isto aconteceu à volta da fogueira, pá. À volta da fogueira. Alguém começou... É engraçado que voltamos sempre à fogueira, de alguma forma, não é? Porque o fogo é uma das tecnologias que nos mudou completamente. Pois é. O fogo trouxe o dia durante a noite.
Trouxemos um pedaço do sol e dissemos não, ainda não é noite. E também já nos desenvolvemos porque nós delegámos parte da nossa digestão para o fogo, para cozinhar a comida. E depois deu-nos luz durante a noite, o que permitiu, segundo ela, a que este teatro da imaginação abrisse a cortina. Sim. E então estávamos ali ao redor da fogueira, todos juntos, e começou alguém, porque a palavra tem esse poder. O poder da palavra, primeiro nós fazíamos gestos, não é? E depois inventámos ferramentas. E depois, quando começámos a falar, estávamos completamente livres. Podes fazer o que quiseres. É o mesmo benefício que o podcast. O podcast tu podes fazer o que quiseres. E a invenção da linguagem também foi isso. As tuas mãos estão livres. Consegues comunicar à noite. Não precisas de gestos, estás a ver? Agora ouve isto. Ouve isto, que é interessante. Estou a sentir que vem lá a bomba. Não sei se vai funcionar, mas vamos ver. Ok. O que é isto? Não estou a ver. Agora estou. O crepitar do fogo. Exato. E agora, o que é isto? Junta mais ao microfone. Pessoas a falar? Sim. Um restaurante com pessoas a falar. Não vês uma similaridade? No estaliçar do fogo. Estás a ver? E parece que nós tivemos que preencher aquele som noturno com alguma coisa. Estás a ver? Como se estivéssemos a pintar símbolos é uma análise em cima mas o padrão é igual. Portanto, isto segue a lei de Zipf. Se olhares para uma cascata, se olhares para um fogo... Sim, eu ia dizer isso. Um riacho ou um rio, uma cascata fará o mesmo... Tem isso. Que é também um som que acalma os bebés, não é? O chamado white noise, quando temos um ruído ou um barulho de mar ou de... Sim, de vento, pá, eu adorava adormecer na praia, quando era criança, com o barulho das pessoas a falarem. Como se fossem as chamas do significado a adormecerem para uma cestinha profunda. E o fogo é dos mais comuns objetos de relaxamento. Portanto, tu se vais a uma dessas tuas apps para relaxares e para adormecer, tens sempre uma lareirazinha. Pois é. Não é? É tão relaxante. Tens o Rainforest, baixa-te o cortisol, que é tipo exato. Chuva na floresta. Essa é a minha preferida. Pronto, e esse padrão é o padrão da conversa distante. É sons grandes intercalados por sons mais pequenos e médios. Sabes que isso explica muita coisa agora. E aleatório. Tenho uma querida amiga que vive no bairro Alto, que é uma barulheira do caraças à noite. Eu pergunto, mas como é que tu dormes com essa barulheira toda? E agora já percebi, porque aquilo de alguma maneira acalma. Pois, sim. Talvez. E outra coisa interessante do fogo na Universidade de Reading fizeram um estudo muito profundo com todas as línguas do mundo e tentaram perceber quais eram as palavras que tinham origens mais antigas. Sim. E descobriram 23 palavras. Okay. E as palavras eram tipo eu, tu, mãe, pai, sol, claro. As básicas. E depois tinhas lá fogo também. Fogo estava na lista? Fogo estava na lista de 23 palavras mais antigas. Que giro. E quando tu falas, tu estás a projetar energia. É isso. Olha, que é quando tu falas. Mas é curioso falares de energia. Eu estava à espera da ponte para fazer essa pergunta, que é uma das coisas que mais me fascina na comunicação, e eu tenho sentido muito na pele. Imagina, tu conheces-me, sabes que eu sou uma pessoa que gosta de estar calma, gosta de brincar, gosta de estar com os amigos, uma pessoa que gosta de estar na boa onda. Ultimamente tenho tido umas interações. Estou em vias de comprar uma casa, já agora partilho um pouco da minha vida pessoal, porque também não há problema nenhum. Estou muito feliz com o assunto, mas há agente imobiliário, espero que ela não esteja a ouvir a conversa. Eu acho que é uma síndrome dos vendedores, que quer criar a tensão necessária para que a compra aconteça rápido, não é? Então começa a fazer muita pressão. E há um tom na linguagem que te consegue... Como é que uma frase dita por ti pode funcionar de maneira tão diferente no meu corpo, dita com outra pessoa com uma energia de stress, não é? Como é que é possível? E às vezes nem é a falar. Às vezes eu leio um SMS desta pessoa
E o tom, que nem há tom, mas tipo, porque não se vê os tons nas palavras, mas a maneira como ela escreve aquilo, eu entendo, vem carregado de uma energia pesada e estressante. Como é eu possível? percebo isso. Pá, porque é, por exemplo, tu respiras, não é? Tu respiras, inspiras e depois expiras. Sim. E nós estamos a responder, estamos a falar como se fosse, eu estou a expirar significado, estás a ver? E o que tu dizes inspira as pessoas, é como se fosse um linguado simbólico aéreo, onde ela está a respirar e tu estás a inspirar todo aquele significado para ti. Portanto, nós respiramos e expiramos e ar, não é? Mas também respiramos significado uns para os outros. A minha expiração, a minha exclamação, estás a ver? É tudo tem o poder de inspirar as pessoas. Sim. E a energia um dos outros, não é? Quando tu falas comigo, eu sinto a tua energia um bocado, não é? Não, mas é um linguado simbólico, sim. Portanto, eu estou a falar e isto está a entrar dentro de ti, como se fosse ar. Porque nós precisamos de respirar ar, mas também precisamos de respirar significado e propósito. E então é como se fosse, imagina que tu és parte do mesmo sistema e quando estás em interação com outra pessoa, um respira o ar do outro como se fossem plantas e nós, estás a ver? Nós respiramos o dióxido de carbono das plantas e elas respiram o nosso oxigênio. E em termos de significado, quando tu estás envolvido numa conversa com alguém, quando estás a trocar símbolos de comunicação, estás a respirar a alma um do outro, estás a ver? Então isso afeta-te. Se ela está a cuspir fogo simbólico, com uma intenção por trás, tu sentes isso, mesmo que não o saibas conscientemente. Pois sentes. É preciso ser um mestre até para conseguir receber esse fogo, para ser gelo nesse momento, não é? Para aquilo fazer... Tens que ter técnica, porque para tu estares aberto para o fogo positivo, para o calor, que não é quente demais, dos teus amigos, necessariamente tens de estar aberto para tudo, incluindo para o fogo que é quente demais. Então tens de ter essa técnica, isso é o treino de assertividade. Tu queres ser empático e pôr-te no lugar dos outros e respirar o significado que vem das bocas deles. Mas tens que saber onde parar. E dizer, aqui tem que me proteger. Exato. É como aquelas conversas quando tu percebes que vai começar uma discussão e tu dizes, não, olha, eu acho melhor não falarmos sobre esse assunto. Sim, é uma técnica, sim. Porque depois não para. Tu estás naquele ping-pong de respiração que vai subindo. Significado. E ambos eu estive à procura e eu tenho que contar isto porque isto mostra o meu interesse neste podcast. Eu tive literalmente no mínimo 7 horas à procura de uma relação que só me vai dar 30 segundos de conteúdo. Com esta ideia que nós respiramos, portanto, quando tu estás a falar, estás a produzir energia. Portanto, há um número de watts, de volts. Watts não é volts, é um desses. Pronto, watts. Tu, quando falas, produzes 0.01 watts. E depois eu fui ver o que é equivalente a isto. E então estive à procura. Será que todos, quando gritámos o gol de Portugal, quando Éder marcou na final do Europeu, o que é que nós podíamos acender? E não encontrei nada. E depois fui, e o fogo, quantos watts é que o fogo produz? O fogo produz muitos watts em termos de calor, mas é uma chama, é uma luminosidade muito pouco eficiente. Mas em termos de lumens, que é o watt da luz só, que o fogo produz, tu a falares, uma pessoa a falar, é equivalente a uma vela de um bolo de anos. Valeu as 7 horas. Acho que valeu as 7 horas. E então imagina-te à volta da fogueira, cada um a contribuir com a sua velazinha de anos. Sim. E aos poucos e poucos a construirmos histórias linguísticas, a pintarmos o imaginário ali no meio do éter do ar. Pois é. Histórias é uma boa também, não é? Histórias. Que é uma comunicação só de um lado para o outro, não é? Não pretende ter resposta. É uma narrativa que não quer ser espelhada de alguma forma. Mas é sempre espelhada, porque está a espelhar uma boa história, está a espelhar milhares de factos reais. Sim, mas digo, depois... o contador das histórias é um emissor só. Nesse momento não é receptor. Pois não sei, sabes, porque
quando tu estás a Quer dizer, falar... só se for no teatro e ele estiver a receber a energia de quem está a ver e a gerir a sua narrativa dessa forma. Eu acho que tu recebes a energia. Sim, mas de imagina quem está a ver. que este podcast era só uma pessoa e tu estavas a contar uma história. És emissor. Pois, mas depois ia ver o que é que as pessoas diziam. Sim, eu sei, eu percebo o que estás a dizer. Claro. Há partes onde tu és mais emissor, mas mesmo assim és um emissor que está a representar, também respiraste de algum lado, foste inspirado para poderes expirar para outros. E é isso que acontece no desenvolvimento linguístico, no desenvolvimento da cultura. Nós somos gigantes porque estamos aos ombros de gigantes. Não é esta a citação, mas é uma coisa assim. Tipo, nós temos uma visão tão grande porque a linguagem vive, não está dependente da evolução por seleção natural. A criança chega imediatamente, tem acesso a este repositório linguístico codificado, onde toda a história pode existir. Sim, e é aí que as histórias operam, sim. Quando a história também pressupõe partilhar, apesar de não haver um receptor direto, pode não haver um receptor direto, no caso estás a gravar uma história, estás a contá-la para alguém, não é? Estás a contá-la para alguém. Claro, e essa pessoa está a interpretá-la da sua forma e está a ficar dele, de alguma forma. Falámos disto também na música, na arte. Tu queres que a tua arte se torne do outro. Queres que a tua inspiração seja inspiradora para o outro também poder expirar. Até o último. Sem dúvida. Também diz uma coisa gira na música aos compositores, que é quando tu gostas muito de um compositor ou de uma banda ou de alguém que faz música de uma certa forma, o que tu deves ouvir não é essa pessoa, mas sim todas as pessoas que essa pessoa ouve. Ou seja, tu tens que ir buscar as origens, não é? E tens que ir beber a muito lado, e quanto mais ouvires, mais rico te vais tornar e mais próximo te tornarás daquilo que queres ser. Sim. É engraçado. O que é que achas da palavra sozinha, sem imagem, como aquela noite com o fogo, que é um podcast? Sim. Bem, tu foste a pessoa que me abriu mais os olhos nesse sentido quando me explicaste uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é que de facto, porque nós achamos que ler é uma coisa muito antiga, não é? Mas na verdade a palavra é muito mais antiga do que a leitura, do que a escrita, e a palavra sozinha é potentíssima, não é? E é a primeira coisa. Quando tu estás na barriga da tua mãe, o que tu ouves é os sussurrares simbólicos que representam o amor dos teus pais, num caso positivo. Estás na barriga e dizes para falar para o bebê. Tu estás a ouvir um podcast naquela barriga. Pois é. E depois a primeira coisa que fazes, os bebés não veem quando nascem. A primeira coisa que fazes é gritar, é dar voz à tua alma. Como se o espírito da vocalização arcaica te encarnasse pela primeira vez. E o podcast é isso. O podcast é, na Grécia, aquilo era uma cultura oral. O Aristóteles testou a invenção da escrita. Dizia que ia roubar a magia da palavra, que era efêmera, que representava o saltitar musical da realidade. E então o podcast é isso, é o renascimento da Grécia Antiga. Nós somos filhos de Zeus. Estamos a erguer as colunas do como é que se chama aquilo? Do Monte Olympus. Exato, com as nossas palavras. E as nossas palavras estão a entrar nas mentes de todos os nossos ouvintes. Nós somos um dessa maneira. Pois é. Porque é difícil dizer, Ok, vou para uma que também me virou completamente ao contrário, que é... isto é insano, se pensares assim. Manda. Ok, a linguagem, nós achamos que faz parte de nós e que talvez se tenha desenvolvido através da seleção natural. Mas os especialistas dizem que a linguagem se desenvolveu, é difícil dizer, porque como não tens provas, é impossível de provar quando é que a linguagem começou. Não é como a escrita, onde podes ter alguma prova. Vai tudo desde 150 mil anos atrás até 30 ou qualquer coisa, mas o que eu encontrei assim mais credível foi 60 mil anos. Há 60 mil anos, alguém decidiu começar a usar pequenos movimentos de boca para representarem o mundo real. Sim. Uma pausa exagerada. Pequenos movimentos de boca para representar o mundo real. Ok. A linguagem, na realidade,
é uma tecnologia. Sim. É uma tecnologia porque uma vez que tu inventas, faz parte da livraria comum da humanidade. Claro, faz todo o sentido. Portanto, uma tecnologia é, por exemplo, agricultura. É uma tecnologia. Porque... Claro que é. Sim, claro que é. As primeiras tecnologias nem sequer foram os humanos que fizeram. Tipo, há 3 milhões de anos já tinhas os Australopithecus a fazerem ferramentas. Sim. E essa ferramenta é uma tecnologia. Portanto, é algo que... Tenho aqui uma definição de um dicionário da Enciclopédia Britânica, que é conhecida, que é a tecnologia ao desenvolvimento de técnicas sistemáticas com o objetivo de mudar ou manipular o ambiente natural. E é isso que a linguagem está a fazer. Nós estamos a mudar ou a manipular o ambiente natural. Ou seja, tu estás a substituir o mundo por símbolos. Quando eu vejo uma árvore, eu já não vejo uma árvore. Eu vejo uma árvore, a palavra. Portanto, todas as árvores podem ser representadas por aquele símbolo que eu guardo dentro de mim. E então posso brincar dentro do meu cérebro com cenários virtuais onde posso viajar no tempo, ir para o passado, criar coisas que não existem, fazer cenários imaginários. Estás a ver? Porque eu retirei, a realidade foi substituída pelo símbolo. Então isto é uma tecnologia que nos mudou tanto que nós agora pensamos, é como se não conseguíssemos deixar o telemóvel. Pois é. Imagina isto. Imagina. Sim, que não a dá linguagem... para viver sem a linguagem, não é? Não conseguimos... Agora não. E agora também não dá para viver sem internet. Agora imagina o primeiro que começou a fazer isto, porque isto foi inventado, não evoluiu. Foi um que disse, que percebeu que podia fazer pá, tá, ok, isto é pá, tá. E disse ao outro, olha, vamos fazer aqui uma cena onde dizemos pequenos sons para cada coisa. E depois os anciãos, imagina os anciões dessa tribo a dizerem, não, isso é horrível, isso vai nos tirar do toque. Não diziam, mas estavam a indicar. Estás a ver como nós dizemos agora para as pessoas deixarem o telemóvel. Pois é, a tecnologia e a evolução é inevitável, não é? Mas é uma tecnologia que... A tecnologia dá-te muito, mas também te rouba. Porque tu dás de ti a essa tecnologia. Nós não somos fortes e não temos garras e dentes porque inventámos ferramentas e então todo esse poder foi para a ferramenta. Foi para a arma. Sabes o que é que tu me fizeste lembrar agora? Que do meu retiro da ayahuasca, lembras-te de contar que realmente senti ao longo da minha experiência que havia algo a comunicar comigo que não era por palavras, não era por imagens, talvez por cores, talvez por ondas, mas eu se calhar senti o que é receber informação sem ser desta forma que nós estamos a fazer neste momento. Receber informação sem ser por palavras. E é muito interessante. Porque... Pois, mas é possível que nós estejamos a ver pior o mundo por causa da linguagem. Da mesma forma que tu digeres pior a comida por causa do fogo porque dependes dele. Estás a ver? Da mesma forma que o Google Maps me fez pior a navegar com o carro pelas estradas. Claro, tirou-te a intuição, tirou-te a tua destreza cerebral, não é? Pronto, e a linguagem fez-te isso porque substituiu o mundo por símbolos. E foi tão útil, tão avassalador, que nós... Olha as perturbações mentais, pá. O que é? É não conseguir pôr o telemóvel no chão. É tu estás constantemente a pensar com o quê? Com a linguagem. Os pensamentos são linguísticos. Quando tu vais a um retiro de silêncio, o que é que eles dizem para pôr de lado? Deixa o telemóvel e também deixa essa tecnologia antiga da linguagem. Já fizeste algum retiro de silêncio? Devíamos fazer. Fiz um de 10 dias, sim. Foi um horror. Foi um lindo horror. E um horror ao mesmo tempo. Como é que sentiste, como é que foi a evolução ao longo dos dias? Tipo, dia 1. Foi terrível porque não tinha nada, não tinha nenhuma tecnologia. Portanto, não podes ter livros. Telemóvel? Não, livros não podes ter também telemóvel. Não, nada. Portanto, a escrita também é uma tecnologia. Mas e tipo, imagina, alguma vez alguém durante o retiro se enganou e falou?
Não. Tipo, sei lá, cenas Tipo, bué das tu- estúpidas, tipo, estás distraído Não. e estás a comer e de repente dizes, epá, desculpa, passa-me aí a água. Ah, foda-se. Não. E também não podes olhar para os olhos das pessoas. Agora, eu ri-me uau. imenso. Como não te podes rir, passava-me a rir. Houve uma vez que estavam a andar com aquelas fatiotas de meditação, sabes? Sim. Tu tiras assim à volta. Tipo o quê? Tipo saia? Tipo com a cintura larga, e então tens que pôr a cintura à volta como se fosse uma toalha. E depois fica assim, pronto, e isso caiu-lhe. Ah. Estava-se a levantar e isso caiu-lhe. E eu parti-me a rir e tive-me a rir disso para aí 5 dias. E depois eu estava com um e estava a meditar ao pé dele, para aí a 2 palmos de distância, e estava a Sim. dormir ao pé dele também a 2 palmos de distância. E então eu fiquei com este gajo sem falar com ele durante 10 dias e fiquei amigo dele sem conseguir falar. Sem Estávamos conseguir tão falar próximos. e olhar para ele. Mas como é que... Oh, mas tinhas que olhar para ele e pá, imagina, se vocês queriam ir os dois à casa de banho ao mesmo tempo, como é que faziam? Sem olhar nos olhos um do outro? Quer dizer, Não, podias pá, olhar, tu- só não podias era ficar a fixar os olhos um do outro. Sim, não és suposto estar a comunicar, és suposto estás na tua. Ok. Agora, o mais difícil não é não falar, o mais difícil é estar sentado durante 10 horas a meditar. Isso é que é uma tortura. Ai. E só é uma tortura porque tu não estás a fazer. Estás ali. Só no 8º dia é que eu percebi, ok, O quê que percebeste? não olhar para o relógio é melhor. Eu tenho que Pois. fazer a técnica, senão vou morrer. Mas eles Então- explicam-te o que é que deves fazer antes de Não, começar sim, o retiro? tens vídeos hilariantes do SN Goenka. Ah, tu podes ver vídeos? Não, toda a gente está a vir. Portanto, à noite tu tens um vídeo deste que criou o Vipassana. E estás a ouvir isto e a rir-te. Ah, então há E essa depois- tecnologia. Estás a ver, sim. No Ok. fim. Depois tens um professor e depois tens voz. Quando estás a meditar tens uma voz a falar tipo podcast. Ah, ok. E tens que fazer o que ele está a dizer. O que é que ele Interessante. dizia? Mas recomendas? Achas que era uma coisa... Bolas, Pá. 10 dias? Não sei se conseguia fazer 10 dias de silêncio. Não dá para Recomendo. fazer só um fim de Se- semana? Dá para fazer 2 dias, sim. Para teres o certificado tens que fazer 10 dias. Pá, eu Ok. recomendo tudo o que seja difícil. Eu saí de lá com um poder incrível Yeah. por ter conseguido. Mas eu acho que isso é o poder de qualquer coisa difícil. Se tu vais escalar o Everest só pelo facto de sobreviveres, ou qualquer coisa que te ponha em risco, Sim, tem sim, esse sem poder. dúvida. mas é isso que eles te pedem. Deixa todas as tecnologias de lado. E esta Interessante. tecnologia da linguagem, epá, porque tecnologia, na realidade, como nós agora tem outro significado, porque a tecnologia é quase toda digital, ou mecânica, ou de software. Tecnologia vem do grego de tech, que quer dizer técnica, ou arte, ou ofício, e logia vem de logos, que quer dizer palavra, ou discurso, ou fala. Portanto, tecnologia literalmente quer dizer a arte da palavra. Portanto, Uau. é uma é a tecnologia original. E então, mas nós, imagina as nossas filhas, ok? Sim. Para elas, o mundo sem internet não existe. Pois é, nunca conheceram um mundo sem Nunca internet. conheceram. Nós conhecemos, mas elas não. E nós, da mesma forma, nunca conhecemos um mundo sem linguagem. Pois não. É um extra. É uma tecnologia que foi tão útil que substituiu o mundo real do presente por um sistema de símbolos que te permite navegar no tempo simbólico e abstrato. E então nós passamos a vida aí. O sofrimento vem todo disso, de nós não largarmos o Podes telemóvel. crer. Mais, digo-te mais. Tipo, sabes quando tu estás na cama e não consegues dormir, na tua cabeça ouves palavras. Ouves a Exato. tua própria voz em loop com palavras. Os teus Pois. pensamentos são palavras. Exatamente, é o telemóvel que não consegues pôr para baixo. Que horror, meu. Que horror. Não, o truque é utilizá-lo com... Porque a internet é positiva. Claro. E a linguagem também foi muito positiva. Isto é tudo positivo. Sim, mas é assustador perceber que há coisas que nós inventamos que depois tomam conta de nós. Epá, é claro que tudo isto se chama evolução, não é? De alguma forma. Mas é assustador falar, pensar. por exemplo, falar é útil. Se usares a palavra de uma forma útil ou de uma forma para conectares, é o equivalente a usares a internet para procurar algo útil. Agora, o pensamento ruminante, depressivo e contínuo é o equivalente ao scroll. Ou estás lá sem fazer nada, só pela adição. Sim. Então é a forma como tu usas, mas não deixa de ser uma tecnologia. Pá, é incrível.
Pois é. É porque é uma tecnologia que substitui o mundo por símbolos que podem ser manipulados num espaço virtual, imaginário. E então é tão útil que nós já não olhamos bem para o mundo. Portanto, aquela árvore já não é bem uma árvore. É uma árvore. E tu dizes essa palavra e imediatamente na minha cabeça surgem várias árvores. Exato. Vários tipos. Pronto, mas a palavra não deixa de ter um poder incrível, que é o que estávamos a falar ao início. O que tu dizes torna-se real. Como o teu mundo é linguístico, o mundo é sintático. Tu olhas para o mundo e vês palavras, porque vês categorias. Estás a ver? Foi uma simplificação da realidade. Eu agora não tenho que estar a prestar atenção a todas as árvores. Já tenho aqui um pequeno abrir de boca que representa todas elas. Yeah. Ok? Por isso é que a palavra é tão potente, não é? Por isso é que as verbalizações e as afirmações são tão fortes. Sim, se tu repetires frases negativas sobre ti próprio, e isto acontece muito, tu tens chavões. As pessoas têm chavões. Eu não sou bom em isso. Há quanto tempo é que dizes isso? Pois é, essa é um clássico. Ou eu os não homens consigo. são todos... Eu não consigo fazer isso. Exato. Eu lembro-me do meu PT, quando eu comecei agora a treinar com o PT, ele punha as cargas altíssimas, muito mais alto do que alguma vez fiz. Eu dizia-lhe, desculpa, mas eu não levanto essas cargas. E ele, experimenta lá. E eu consegui levantar. Grande voz, tipo... Quando o meu PT fala comigo, ele fala assim. Já viste o Dune? Ainda não me contes nada. Quero ver sem qualquer tipo de contexto. Queria-te contar só uma. Não, mas falamos no próximo episódio. Está bem. Mas pronto, vais-te lembrar disto da voz, que é giro. Mas a palavra tem esse poder. E a palavra é a primeira ação, porque é uma ação, tu estás a mexer a boca. No processo de materialização do potencial. A não ser que estejas a pensar, não é? Tipo, dentro da tua cabeça estás a dizer as palavras. Na realidade também é uma ação, porque o pensamento é mais um diálogo, e há um cientista que tem um livro sobre isto, que é que o pensamento é movimento dentro de um quadro mental, cerebral, neuronal. Portanto, tu tens estas representações... Não, dentro do teu cérebro há movimentos, portanto tu tens referências de padrões, e quando estás a pensar é como se fosse uma bola daquele jogo de... Como é que se chama aquilo? É o Pong. Pinball, de pinball. Tipo, pinball. A bola vai que era aquele das raquetes, topas, que é só duas linhas. Não, porque isto é mais tac, 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 tac. Tipo como se o pensamento estivesse a bater contra referências e a criar-te uma imagem da realidade. Porque nós representamos a realidade com símbolos que existem internamente. Então quando pensamos é como se fosse um movimento cognitivo. Faz sentido. Pronto, e então quando tu falas, estás a criar o mundo. A fala é o primeiro passo nesse processo de materialização da consciência, da ideia. Sim, eu diria o pensamento, a fala e a ação, não é? Pensa, diz e faz. Não, mas isto é o primeiro passo. Portanto, o primeiro passo, em termos de ação, é falar. Se não contares com o pensamento. Mas podemos dizer que isso também é... Está bem, mas isso não é bem uma ação, não é? Podes considerar uma ação. Sim, num certo prisma é uma ação, mas no mundo macro, tipo, uma ação é algo que tu vês. É um comportamento. Ok, I will give you that. Pronto, e então não interessa se é primeiro ou se não é. É uma coisa muito poderosa. Tipo, ao princípio estava ao verbo, aquilo que tu falas torna-se real. E eu descobri uma coisa sobre mim próprio esta semana com as minhas consultas. Sim, diz. Ok. Pronto, este processo todo de materialização da ideia, que pode começar com o pensamento ou com uma inspiração de outro, que depois vai para a palavra, que depois passa para outro, que depois vai para alguém que vai fazer, é um processo que de certa forma é necessário várias pessoas para o cumprirem, porque nós somos um animal social. Ok. E então, muito do desenvolvimento pessoal te está a dizer para tu fazeres tudo. Para tu teres a ideia, para tu seres a pessoa que consegue fazer, estás a ver? E eu nunca teria feito este podcast se não fosses tu. Porque eu já percebi onde é que eu cabo nesta linha de materialização do pensamento. Eu estou mesmo no início. Eu depois de dizer algo, o entusiasmo passa-me. Quantas ideias é que eu já te liguei esta semana sobre os maus hábitos? Pois é, mas é assim, algumas são boas.
Está bem, mas o que eu estou a dizer é que quando eu tenho ideia, ok, vamos escrever um livro e vamos fazer episódios e vamos fazer tirar a escrita, retirar a escrita do áudio e depois estou a pensar nisto e estou obcecado e tenho assim umas ideias, depois ligo-te e descrevo-te a ideia, depois de escrever o meu trabalho está feito, vá. Sim, próxima. Às vezes eu nem preciso dizer nada, não é? Não, mas estás a ver, descarregar. e então tu tens que saber onde é que estás neste processo e não te sentir mal por necessariamente não conseguires acabá-lo. Este podcast nunca teria existido sem ti e não há nada mal nisso. Sem nós, e eu mesmo, não é? Pois, mas é isso que eu estou a dizer. As pessoas são em grupo e a linguagem existe para nós nos conectarmos à volta daquela fogueira. Portanto, ninguém é um ente singular. Muito desenvolvimento pessoal está virado para isso. Tu consegues, tu vais fazer tudo sozinho, do princípio ao fim. Encontra que peça do puzzle tu és. Encontra que chama da vela tu podes contribuir para aquele fogo social. E depois, fala com pessoas. Expira e inspira. E deixa que se tornem um. E assim como um núcleo, porque nós somos sociais, podes criar uma coisa. Encontra qual é o teu sítio. Se calhar és um gajo que gosta de receber a ideia e pô-la em prática. Exato, ou se calhar és aquele que estás na ideia e é nesse mundo que tu gostas de estar. Há pessoas que estão mais no caos e pessoas que estão mais perto da ordem. Mas achar que tu consegues ir do caos para a ordem sozinho é um bocado uma ilusão. Alguns conseguem, mas não, mesmo o Elon Musk, ele está rodeado de pessoas. Pois é. É engraçado, então, no último disco do Rodrigo Amarante ele faz essa análise, porque ele isola-se para escrever um disco e diz que a coisa mais fascinante que ele descobriu nesse processo foi que havia dentro dele essas duas pessoas. Havia o criativo e depois havia o tipo que tinha que concretizar, aquele que tinha assim um maior sentido de finitude, e muitas vezes ele era obrigado a fazer essa distinção e a ter essa disciplina, porque o criativo não conseguia concretizar de facto nada, não é? Tu tens as ideias, mas tu tens que pegar nelas e trabalhá-las. Pois, é possível que tu tenhas essa técnica de ir de um lado para o outro, mas mesmo assim, e tu fizeste isso no teu disco, não é? Para gravar o disco, eu cheguei à conclusão, sobretudo recentemente, que não consigo misturar o meu próprio disco e tenho que delegar e de facto é terrível trabalhar sozinho. A conclusão a que eu chego, apesar de eu ser viciado em trabalhar sozinho, é essa mesmo. É que estás limitado a ti próprio e não consegues expandir-te para além de ti. Sim. Pode ser suficiente para algumas coisas, mas... A arte é o processo mais direto que consegue ser feito mais individualmente. Portanto, um pintor ou um dançarino consegue passar da consciência para a matéria mais rápido. E isso também é a beleza da arte, é que não tens que passar pela sociedade de alguma forma. Mas se queres construir uma empresa ou queres construir um edifício, precisas de pessoas. E precisas de saber onde é que tu te posicionas e saber delegar e saber quem é que te pode ajudar. E saber pedir ajuda. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tinha aqui um apontamento que é meio aleatório sobre linguagem, que é uma coisa que o Seinfeld diz, que eu acho muita graça. Ele diz, o problema de falar é que quando nós dizemos uma coisa, depois já não conseguimos desdizer. Sim, sim. Topas essa? Sim. Que é muito bom, tu podes pedir desculpa, mas já disseste, não é? Já falaste. Pois. Gosto muito dessa frase. Muito bom. E é isto. É isto. Terminamos com esta. Uma vez falado, não podemos desfalar. Fixe. Tens algo mais a acrescentar a esta nossa conversa sobre a linguagem? É isso, está na nossa hora. Meus queridos ouvintes, obrigado por continuarem desse lado. Foi o episódio de hoje. Hugo, muito obrigado por isto. Gostei muito. E eu também, como sempre. Obrigado a todos. E até não sabemos quando. Isto é uma surpresa, este podcast. Espera. Epá, tem que ser ou daqui a uma semana ou daqui a duas. Não passa nunca disso. Mas o que eu ia dizer foi uma coisa que a gente até falou ao telefone, que era importante começarmos a mencionar aqui para os nossos ouvintes. Se vocês estão a gostar deste nosso trabalho, de ouvir este podcast, de ouvir estas conversas, considerem tornar-se nossos patronos. Porque com uma contribuição simbólica de apenas 1 ou 2 euros mensais, nós podemos começar aqui a ter uma estrutura que nos permite dedicar muito mais tempo a este trabalho, a este podcast. E em vez de episódios bissemanais
assim, sem o tempo que nós desejaríamos ter para eles, podemos começar a montar uma estrutura maior, ter o nosso próprio estúdio, começar a gravar estes episódios em vídeo para acrescentar a linguagem de que tanto falamos hoje, a nossa bela imagem. Por isso não façam cerimónias porque provavelmente eu acredito que, imagina, se calhar há uma certa inércia ou preguiça em dizer, agora vou estar aqui a pôr o meu cartão de crédito a ativar por causa de €1 por mês. Mas reparem que se formos muitos, começa a fazer uma pequena diferença e é mesmo uma grande ajuda. Por isso, malta, tornem-se nossos patronos. Nós prometemos retribuir com muito trabalho, muito amor e muitos episódios sobre muitas coisas boas e também crescer um bocadinho, não é? Pronto, já não vos chatei mais. Seria o meu sonho. Se isto fosse... imaginem que o Hugo, em vez de 7 viável. horas... Sim. pode dedicar 24 horas a isto. E eu próprio, eu estou, e não me queixo, cheio de trabalho, que é ótimo, mas de facto gostava de perceber que posso recusar algum trabalho para me dedicar a este com mais tempo. É difícil, é porque a internet treinou toda a gente, incluindo a nós, que é tudo grátis e que nós é que somos o produto. Dá-me anúncios, vende-me coisas, e não é assim tão fácil, vocês ouvintes, porque estes temas que nós falamos, de ayahuasca, de psilocibina, tipo, a liberdade que nós temos, eu não sei se seria assim tão fácil ter pôr anúncios nisto, pá. Pois, é um conteúdo que as marcas se calhar têm um bocadinho de ressalva em querer participar. Portanto, nós estamos, isto é uma troca direta. Nós estamos troca a pôr direta sem censura, não estamos a esconder as coisas. E também é grátis, portanto, se não puderem ou não quiserem retribuir nada, tudo bem, continuem a ouvir, nós adoramos e enviem mensagens e nós vamos continuar. Agora, para termos um output mais regular, era fixe que, tipo, se 2% das pessoas ou 5% das pessoas começassem a dar, isto já era alguma coisa. Bolas, meu. Porquê 2%, meu? Se todos os nossos ouvintes são regulares e gostam do que nos ouvem, não nos oferecem um café por mês. É porque é disso que estamos a falar, malta. O preço de um bom Nespresso, quer dizer, um café custa, já não bebo café, não sei quanto é que custa na vez, 70 cêntimos. Sim. Contribuam com €2 por mês para os nossos patronos. E atenção, porque os nossos patronos recebem miminhos todos. Agora começava a ficar cada vez mais agressivo, ao ponto de estar a obrigá-los a pagar. Vocês têm que nos pagar, meu. Não, é isso, considerem, malta. Fica aqui a nossa interpelação. Pois é que eu e o Martim estávamos a falar disto, porque nós nunca sequer falamos disto. Este podcast para mim é uma obra de arte tal, não é que seja uma obra de arte, mas para mim é. Exato. Que eu não a quero sujar com anúncios. Tipo, eu não quero estar a pôr aqui, estás a ver? E então, nós estamos é que nós nem passamos nem 2 segundos a fazer aquilo dos patronos, como outros podcasts fazem, se calhar um intervalozinho, as pessoas dizem o que tu disseste agora. Nós não fazemos isto. Isto é tipo água. Quer dizer, a água paga-se, não é? Isto é o quê? Isto é serviço público. É tipo ar? É tipo ar? Exatamente. É um ar de significado que vem da palavra. Não sei se um dia nos vão começar a cobrar o ar também. Já não falta muito. Temos que fazer o Wim Hof. Tem de ser um tema. Ainda não fizemos um episódio sobre o Wim Hof. Mini vídeo dele no outro dia. Ele é genial. Ele é genial. Ele é muito especial. Então bora, olha, fica o tópico da próxima semana. Why not? Deixa-me, sim, é um potencial. Vamos pensar. Ok, malta. Foi um final de quase que maior duração do que o próprio episódio. Um abraço a todos e beijinhos, tchau. E até já. Bom trabalho. Obrigado. Adeus.